Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Coloque de pé então para já estar abrindo junto comigo lá em Colossenses. Glórias a Deus. Já procura aí Colossenses 2, capítulo 2, versículos 6 e 7. Dois, 6, vamos ler até o 7. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificando nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinado, abundando nele com ação de graças. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e que ela venha de encontro com nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa mente venha se abrir nesse exato momento para receber a Tua voz, para que nós possamos sair transformados, da mesma forma que Paulo diz, para que nós possamos renovar a nossa mente. Então, em nome de Jesus, que a Sua palavra hoje toque o nosso coração, toque a nossa mente, e nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua onipresença toque todos os ambientes dessa cidade, toque a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por mais uma quarta-feira na Tua presença, e nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos e que a palavra venha de encontro com os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar e dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos aqui, né, já ouviram essa passagem. E acredito que muitos nós aqui estamos aqui já ouviu a típica frase que as pessoas geralmente nos chamam quando a gente está num nível de intensidade com Deus, que é nos chamar de crente radical. Amém? Quem já foi chamado de crente radical aqui? Só um? Eita glória, meu Deus do céu, tá feia a coisa. Muitas das vezes, as pessoas, quando a gente está Então, já que ninguém foi chamado, vou explicar um pouco o que é o crente radical. Muitas das vezes, quando a gente está num ato de fé, ou vivendo intensamente com Deus, as pessoas chegam na gente e criticam, falam assim: cara, você está muito radical, isso aí é perca de tempo, você está indo para a igreja todos os dias, e as pessoas nos chamam de radical. E eu peguei e escolhi esse versículo, e eu estava assistindo uma pregação esse dia para trás e entendi algo interessante. Não sei se vocês todos já sabiam, se vai ser surpresa ou não, mas para mim foi que eu não sabia e acabei entendendo que ser radical é estar enraizado. Eu tinha pesquisado na internet, pesquisei no Google, vi diversas coisas, falei, não é possível. Eu pesquisei em diversos lugares e entendi que quando as pessoas olham para a gente e nos vê como pessoas radicais, é porque estamos enraizados em algo. E a passagem que Paulo diz aqui é para que nós estejamos enraizados em Cristo. Então, não é problema para que alguém chegue em você e diga que você está sendo radical. Isso, de fato, até é bom. Então, ser radical, quando a pessoa chegar em você e dizer que você está sendo radical, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque não tem como viver uma vida em Cristo e enraizado nele, vivendo os princípios que Cristo estabeleceu para nós, sem que sejamos radicais. Para o mundo é loucura para o que a gente vai fazer, isso é óbvio. Mas quando alguém te disser que você está sendo um crente radical, entenda que isso não é algo ruim, é algo bom, porque você está sendo enraizado, você tem uma raiz firme em alguma coisa. Um radical é aquele que não muda o princípio, é aquele que não muda o fundamento que recebeu. Quando você é radical em algo, você não mudou aquilo que já foi estabelecido. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo na graça de Cristo. Ele não vive mais ele. Então Paulo está sendo radical. Paulo foi radical quando diz isso, ele estava agindo de forma radical. Ele não vivia mais os desejos dele. Tanto que, se eu não me engano, em Filipenses ele diz que tudo que ele tinha feito era perca.
e tudo serviu como esterco para ganhar Cristo. Ele entendeu que tudo que ele deixou para trás era para que ele se aproximasse mais de Cristo. E muitas das vezes, quando a gente faz isso, somos chamados de radicais. Pessoas chegam na gente e dizem que estamos sendo radicais. Mas, na verdade, é isso que Cristo quer de mim e de você. Que nós estejamos enraizados. Nós temos que firmar a nossa raiz em alguma coisa. E eu tinha pesquisado, e eu vi 4 funções que a raiz tem. Que é a fixação, a absorção, armazenamento e a condução. Nós vamos, em nome de Jesus, vai dar tempo, caminhar por esses tópicos. E nós entendemos que a fixação, por que uma raiz tem que se fixar no solo? Para que o vento não derrube ela, ou para que ela não caia, para que ela seja firmada em alguma coisa. E é exatamente assim na minha e na sua vida. Se nós hoje queremos viver em Cristo, se nós queremos viver com Cristo, nós temos que estar enraizados nele. E nós temos que estar firmes nele. Eu sei que dizer essas palavras talvez soe um pouco, é difícil. Às vezes a gente passa por dificuldade, e Cristo diz que nós passaremos. Mas em Mateus 11:28 diz que Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Então nós sabemos que a nossa forma de descanso, para que a nossa raiz continue firme, é se achegando a Ele. Nós temos que chegar e entregar tudo aquilo que está tentando derrubar a árvore que nós somos, está tentando nos derrubar. Então só de Cristo nós teremos o descanso. Ele é que é o nosso descanso. Se nós não formos até Ele, nós passaremos as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, e nós não encontraremos a felicidade que nós buscamos. Eu sei que você também busca felicidade, como eu busco. Eu busco ser feliz. Mas nós temos que entender que a felicidade vem através da graça de Cristo. É só assim. Então a primeira conclusão, e caminhando aqui, é nós estarmos fixos em Cristo. Quando nós não enraizamos em Cristo, nós nos tornamos fixos em alguma outra coisa. Nós, trazendo aqui como uma forma de dizer que nós somos uma árvore. E nós vamos se enraizar em alguma coisa. Talvez em preocupações, talvez em dinheiro, talvez em cobiça, talvez em ego. Nós vamos se fixar em alguma coisa. Isso seria a mesma forma, vamos dizer, que a tua adoração. Se você não entrega a tua adoração a Deus, a Cristo, você vai entregar para outra pessoa, para alguma coisa. Nós somos uma criatura de adoração. E dizendo aqui, trazendo para essa raiz, se nós não enraizarmos em Cristo, nós vamos nos enraizar em preocupação, em ansiedade, em dinheiro, cobiça. E só em Cristo nós buscamos e encontramos a felicidade. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Só em Cristo que a nossa vida não é inútil. Só a nossa vida em Cristo que torna algo significativo nós estarmos aqui. Se hoje eu e você estamos aqui, eu falo na terra, se hoje nós estamos aqui, nós temos que entender que se nós não dedicarmos a nossa vida e o nosso trabalho a Deus, a nossa vida a Cristo, nossa vida se torna inútil. Porque só entregando a Ele o nosso tempo, que é muito precioso, só nós entregando a Ele, que a nossa vida começa a ter utilidade. É só nós direcionando a Ele. E o principal é que aqui em Coríntios ele diz a mesma coisa. Sejam firmes. Sejam firmes. A Bíblia, se você pegar ela praticamente inteira, você vê ou alguém passando uma batalha, ou alguém passando uma dificuldade. Até Jesus passou e a gente vê. E ele disse que a gente ia passar. Então é inevitável a gente não ter uma batalha ou uma luta. É inevitável, nós passaremos sim. Mas nós temos que estar enraizados nele para nós estarmos firmes. Para que as ondas, os ventos não nos derrubem. Nós temos que estar firmes nele. E o mais interessante, quando nós entendemos que ser radical, muitas das vezes as pessoas criticam a nossa fé.
o principal das pessoas nos chamar de radical é quando nós depositamos fé sobre alguma coisa. Quando nós decidimos ter um ato de fé, quando Deus pede que você deixe seu trabalho e siga uma direção. Vamos usar Abraão. Quando Abraão estava com o seu filho da promessa, ou quando ele foi chamado, Deus falou assim para ele quando ele foi chamado: pegue suas coisas, saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrei. E depois disso, Deus não disse mais nada, o caminho, Deus só foi guiando. Ele não disse, você vai até Poços de Caldas. Não, saia da tua terra e vem, eu vou te mostrar. E quando nós decidimos ter esse ato de fé, sair sem rumo, porque muitas das vezes nós perguntamos, para que nós fomos chamados? Eu vou dizer para que você não foi chamado. Você não foi chamado para entender, mas você foi chamado para obedecer. Então, quando nós obedecemos pelo um ato de fé, a nossa fé é criticada e nós somos chamados de radicais. E nós vemos algo interessante aqui, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. É através da minha e da sua fé. Se você não começar a depositar mais fé naquilo que você está vivendo, se você não começar a depositar mais fé nos passos que você vai dar, você não vai vencer. Nós queremos vencer. Quem quer ser vitorioso? Em todas as áreas. Financeira, empresarial, em todas. Todos nós queremos. Mas nós temos que entender, sem a fé nós não temos a vitória. Só através da nossa fé. Então, quando alguém começar a te chamar de radical pela tua fé, pode entender que você está começando a caminhar para o lado da vitória. Porque se as pessoas estão achando o que você está fazendo, se as pessoas lá de fora estão achando o que você está fazendo é loucura, cara, você está agradando a Deus, não é possível. Porque se as pessoas não estão entendendo, se essas pessoas que não caminham com o Senhor e não têm uma vida de intimidade com Deus, e você que tem, começa a caminhar em intimidade, começa a caminhar em obediência, e as pessoas começam a te criticar, não é possível o que você está fazendo andando no mesmo rumo que eles. Se você não começar a ter crítica pela tua fé das pessoas lá no mundo, o que eu acho é que nós estamos caminhando na mesma direção que eles. Porque nós vemos aqui que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para todo sempre. Amém? Deus é o mesmo. Se Deus é o mesmo, Deus foi o mesmo que abriu o mar, Deus foi o mesmo que mandou Noé construir a arca e mandou chover, sendo que nem chovia. Deus foi o mesmo que caminhou sobre as águas, que multiplicou os pães. Que lá em Atos, se eu não me engano é 3, quando Pedro chega na porta do templo e ele vai e fala para o rapaz, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te digo, levanta e anda. Pela fé ele foi, levantou o que era coxo, ele começou a andar, então Deus é o mesmo. E se Deus é o mesmo e nós não estamos vivendo uma vida de milagre, que as pessoas começam a olhar para a nossa vida e falar assim, cara, quem é o Deus que essa pessoa serve? Alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Não estou falando que é todo dia não, mas às vezes é. Mas tipo assim, nunca. Nós passamos a semana sem ter uma experiência com Deus. Não é possível, nós estamos caminhando na mesma direção que eles. Só pode. Porque se Deus é o mesmo hoje, o mesmo ontem e para todo sempre, nós temos que viver o extraordinário de Deus hoje. Ele é o mesmo de ontem. Por que ele não pode fazer o que ele fez ontem no dia de hoje e para todo sempre? Então, nós temos que começar a viver uma vida de fé. Porque se nós não tivermos uma vida de fé, nós não viveremos os milagres de Deus. Porque a palavra diz, e todos nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma maravilha, diga comigo, se não é viver um milagre de Deus. E é um prazer para Deus fazer isso na tua vida. Eu acredito dessa forma. Porque qual seria? Porque, Ele nos ama, porque somos filhos. E então Ele te entrega um milagre porque Ele te ama. E porque você está enxergando o seu papel de filho. Você está enxergando que você é filho de Deus. Quando você enxerga que você é filho, você começa a ter mais fé. E pela fé você começa a viver os milagres de Deus.
Então é só dessa forma que teremos a vitória, só é dessa forma que viveremos as bênçãos do Senhor, tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vejo algo interessante aqui também em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, até o 10 ao 11, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Se atormentaram com muito sofrimento, por amor ao dinheiro. E nós continuando, no versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então a palavra diz aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse dia eu estava, ontem, né? Eu estava parando pensando, cara, mas a raiz de todos os males. Por que o dinheiro é tão... Não é que é ruim, não vou dizer que é ruim porque nós temos, né? Então não vou dizer que é ruim. Mas por que ele causa um mal quando nós depositamos o nosso amor a ele? Porque quando nós depositamos o nosso amor em alguma coisa, nós passamos a ter preocupação. Se você ama o seu filho, quando ele fica doente, você já fica preocupado. Se você tem a sua família, a sua mãe ou alguém fica doente, a gente já fica preocupado. Então, quando nós amamos, nós se preocupamos. Vou dizer que é um instinto que nós temos, né? Que nós começamos a olhar e falar, cara, eu tenho que me preocupar. Porque eu amo, eu não quero perder. E quando nós depositamos o nosso amor ao dinheiro, quando nós depositamos o amor ao dinheiro, nós começamos a se preocupar. É essa conta que eu tenho que pagar. É aquilo que eu tenho que fazer. E claro que nós temos conta, eu sei que eu e você temos. Esses dias eu abri o Instagram e vi um Reels assim, que fala assim, um áudio falando. Eu até salvei o áudio e ia mandar lá no grupo. Eu vou sortear alguém para pagar meu boleto essa semana. Eu ia mandar lá no grupo brincando. E eu comecei a entender que nós passamos uma vida preocupados em resolver as nossas situações, e isso é normal. Mas não é normal que nós estejamos extremamente preocupados com isso. Porque nós passamos a esquecer o amor que nós temos a Deus. Nós passamos a esquecer a nossa preocupação em viver em obediência, em viver em fé, estando enraizados em Deus. Quando nós damos a nossa atenção a algo, nós temos que esquecer de outra coisa. Porque senão aquilo não sai perfeitamente. A única forma daquilo sair perfeito é que nós estejamos totalmente atentos àquilo. E eu vou dizer para você que Deus diz aqui, Jesus diz aqui, em Mateus 6, no versículo 26 ao 30, para a gente continuar. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem fazem celeiros, contudo o Pai Celestial alimenta. Não tenham vocês muito mais valor do que as aves do céu? Então Jesus diz aqui, nós não temos mais valor que as aves do céu? Temos, muito mais valor. E elas voam só glorificando a Deus, e Deus traz alimento para ela. E é assim na minha e na sua vida, porque Deus nos ama muito mais que as aves do céu. Então é claro que Deus vai nos ajudar e nos dar a provisão. Mas o que agrada a Deus? A nossa fé. Se você não começar a ter fé, aí você pode ficar preocupado com o dinheiro. Porque se você não começar a entender que você é filho e Deus cuida de você, Deus cuida da gente, então nós temos que entender dessa forma. Porque Deus tem um cuidado com as aves do céu, e por que Ele não teria muito mais com a gente? Claro que Ele tem. Então nós não podemos depositar o nosso amor ao dinheiro, porque quem nos dá o dinheiro é Deus. Quem nos traz a provisão, quem nos alimenta como as aves do céu, é Deus. Elas voam, Deus entrega, elas vão, pegam, voam. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós pegamos uma gaiola, colocamos e entramos dentro dela. E aí nós ficamos preocupados. Cara, o que eu vou fazer para comer depois? Como é que eu vou fazer para fazer isso? Porque nós começamos a fazer o quê? Nos mover pela nossa mão. E nós estamos trancados numa jaula que nós colocamos e esquecemos que nós somos livres. E quando nós entendemos a nossa liberdade, quem nos direciona é a mão de Deus. Então,
Nós temos que entender isso e não ser preso na jaula que nós mesmos criamos, que é a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Nós passamos muito tempo preocupado e pouco tempo orando e agradecendo. Vamos ser sinceros. Às vezes eu passo meu dia preocupado. Às vezes tem dia que eu passo muito preocupado, cara. Mas Deus começa a falar no meu coração, para de se preocupar. Não, Deus falou comigo esses dias. Eu estou pregando aqui Mateus 6,26, que Deus nos ama mais que as aves do céu, preocupa mais do que as aves do céu. Deus falou comigo esses dias. Eu estava preocupado demais e Deus colocou isso no meu coração, colocou. E eu comecei, cara, então eu vou voar, então eu vou viver. Vou viver minha vida glorificando a Deus. E vou parar de ser preocupado, porque quando nós se preocupamos, nós nos trancamos em alguma coisa. Então nós entendemos até aqui quais são os fundamentos para que nós estejamos fixos, não se preocupando, dando atenção à vontade de Deus, ao Evangelho, tendo mais fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos aqui para a parte da absorção. Nós temos a palavra e nós nos absorvemos. Nós absorvemos a palavra. Nós estamos enraizados em Deus e a palavra agora começa a entrar dentro da gente, nos alimentar. E lá em Romanos 10, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa forma de alimento, porque os nutrientes desse solo entre nós, é nós ouvindo a palavra de Deus e dando atenção à voz de Deus. Deus fala conosco todos os dias e todo momento. Basta nós darmos atenção para os mínimos detalhes da onde Deus está falando. Muitas das vezes, nós queremos ver Deus vindo assim, completamente do nada, e nós vemos a voz alta de Deus, mas Deus muitas das vezes fala de uma forma tão baixa, tão sutil, tão silenciosa, para que nós possamos prestar atenção. E muitas das vezes nós vivemos e não percebemos o que Deus fez. Esses dias nós estávamos ali em cima conversando, e nós paramos para analisar. Esse dia eu vi também no Instagram que muitas das vezes, já parou para nós pensarmos que talvez hoje nós estamos vivendo o fruto de alguma oração nossa? Nós podemos estar vivendo hoje o fruto de alguma oração que nós pedimos a Deus. Então muitas das vezes nós pedimos, oramos, passa um mês, nós já esquecemos que talvez nós já estamos vivendo aquilo que nós estávamos pedindo a Deus. Então muitas das vezes a nossa preocupação tira isso da gente. Então é só prestando atenção, ouvindo a voz de Deus, e entendendo nas coisas mais pequenas que Deus faz, que é algo extraordinário na nossa vida. E o que mais que nós temos que absorver? Em Lucas 10, no versículo 19, diz que nós temos, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Deus nos deu autoridade. Em Tiago 1, do 5 ao 6, Deus nos dá sabedoria. Se nós buscarmos sabedoria, nós encontraremos em Deus. Deus nos dá descanso, como nós vimos ali, que vinde a mim todos que estão cansados. Então, o que nós temos que absorver? A nossa autoridade, que Deus já depositou sobre a minha e sobre a tua vida. Sobre tudo aquilo que está tentando te derrubar, tudo aquilo que está tentando te parar. O pastor Wanderson tinha pregado isso aqui, que nós já temos autoridade, mas nós não declaramos ela. Muitas das vezes nós falamos: Deus, nossa, eu não estou conseguindo, mas e a tua voz, e o poder de autoridade que eu e você tem? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Então nós temos a autoridade que Deus nos depositou. Nós temos aqui a autoridade, nós temos que absorver a fé, nós temos que buscar mais sabedoria em Deus, nós temos o descanso. Então está tudo em Deus, e nós só basta nós absorvermos aquilo que já está no nosso solo. Nós temos que, como uma raiz, buscar aquilo que está em Deus para nossas vidas. E nós temos que armazenar isso. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós vemos quando Deus fala sobre a semente que cai no solo, e tem uma
que por ela não estar enraizada, ela vai e seca. Ele fala também, Jesus, quando ele está explicando, ele fala que tem uma semente que cai, ele recebe a palavra, mas vem o inimigo e tira aquilo que ele recebeu. Então, se nós não armazenarmos aquilo que estamos recebendo de Deus, o inimigo vai roubar de nós. Se nós não cuidarmos, o armazenamento é nós guardarmos com cuidado aquilo que nós estamos produzindo ou o que nós temos. E se nós não armazenarmos as palavras, os direcionamentos, os milagres, se nós não guardarmos a nossa fé que nós temos em Deus, o inimigo rouba. E o inimigo tira aquilo que eu e você encontramos tudo na nossa raiz. Então nós precisamos entender isso. E em 1 Pedro, capítulo 5, diz que o inimigo está nos rodeando. Diz assim: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem pode devorar. Então o inimigo está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Mas Deus te deu a autoridade. Deus nos coloca como uma semente que tem que estar enraizada nele. Por quê? Porque nós temos que armazenarmos a nossa fé. E as dificuldades, nós entregaremos a Deus, porque Ele nos dá o descanso. E em Romanos 12, no versículo 2, diz que para que nós não devemos se amoldar com os padrões do mundo. E como eu disse no começo, para o mundo é de se assustar. Quando Moisés, eu estava parando e pensando, cara, imagina Deus, chega Moisés não, Noé, Deus chega a Noé, e fala para Noé construir uma arca, e nem chovia. Noé nem mexia com isso, Noé nem sabia construir arca. E Deus dá para ele a estrutura, dá para ele as coordenadas de como construir essa arca. E por um ato de fé ele começa a construir, e aquilo passou meses, dias de trabalho dele. E cara, muitas das vezes, nós, entrando nessa questão, muitas das vezes, para obedecer a Deus, nossa, parece que nos custa caro. Quando Deus pede para que nós deixemos uma roda que está nos contaminando, nós falamos, Deus, mas isso, o serviço nosso, quando Deus pede para que nós deixamos, porque aquilo não está trazendo saúde espiritual para a tua vida, nós falamos, cara, não dá. Quando nós vemos lá que o jovem rico, quando Deus fala para ele, Jesus fala para ele, para que ele deixe o dinheiro, ele fala assim, mestre, eu faço tudo o que o Senhor fala, eu sou fiel e tudo mais, o que eu preciso fazer agora? Jesus fala assim, dê teu dinheiro aos pobres e me siga. Para ele, parece que ele falou assim, meu Deus, dá o meu dinheiro que eu tanto amo. E nós olhamos lá para Noé, no campo, se eu não me engano, ele estava lá e Deus vem e fala, constrói uma arca. Ele olha para trás, fala, mas não está vindo chuva. Imagina o quanto difícil não foi para Noé deixar o que ele estava fazendo e todo mundo criticando Noé. Falando, cara, você está muito radical, cara. Esse Deus aí teu, cara, perca de tempo, cara, vamos curtir a arca que você está construindo, cara, larga a mão disso daí. E às vezes eu e você, nós estamos construindo uma arca de fé na nossa vida, nós estamos construindo uma caminhada com Deus, e as pessoas chegam em mim e você e falam assim, cara, por que você está indo na igreja todo dia? Por que você está deixando de fazer isso com a gente? Por que você está abandonando isso? Por que você está mudando? Porque você não negocia os seus princípios. É essa forma, é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com Noé. Ele não negociou aquilo que ele acreditava, ele não negociou a fé dele. E ele continuou tendo fé até o dia de chover. Ele falou, eu vou construir essa arca, vou entrar, vou chamar os animais e vamos embora. E muitas das vezes, nós temos muita dificuldade para depositar fé naquilo que Deus está falando. Por mais pequeno que seja. Eu duvido muito, que Deus já falou num tempo que não estivesse chovendo para que você construísse uma arca. Para e pensa, para que você entregasse seu filho como sacrifício. Então, não estou falando que o que Deus nos pede hoje é pequena coisa. Claro que é bem difícil para nós fazermos certas coisas, mas muitas das vezes nas coisas simples, nós negociamos e falamos, eu vou fazer o que me agrada.
E nós esquecemos que Deus é o que nos traz alimento quando nós depositamos a nossa fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que eu e você quer agradar a Deus, amém? Nós queremos agradar a Deus. Então eu acredito muito que se nós depositarmos toda a nossa fé, nós viveremos tudo isso que Deus nos promete. Porque Deus é fiel, e nós sabemos disso. E Ele não vai mentir ou deixar que você não viva aquilo que Ele já prometeu a você. Mas nós temos que depositar a fé. E nós temos que carregar isso todos os dias. Todas as vezes que nós não fazemos aquilo que Deus nos falou, por mais que pareça loucura, nós estamos desagradando a Deus. Porque se com a fé agrada, sem ela nós desagradamos Ele. Então nós precisamos ter mais fé. Nós entendemos as arcas que estão na nossa frente, nós entendemos os mares que nós temos que abrir. A fé. E a palavra, nós lermos isso e absorvermos e armazenarmos, é aonde nós depositamos fé. E nós já estamos encerrando, mas eu quero falar lá também sobre Estevão. O quanto difícil para ele, eu estava lendo aqui hoje e vi que no capítulo 6, lá no finalzinho, ele é levado para onde ele ia ser julgado ali pelos os mestres da lei. Ele ia ser julgado. E no capítulo 7, ele já começa com a sua declaração, a declaração dele, que ele crê em Deus e o que Deus faria. Ele vai e prega o evangelho. Estevão vai e prega. E eu parei e analisei assim, cara, não seria muito mais fácil para Estevão, na hora que chegasse ali, as pessoas começassem a falar que ele estava blasfemando contra o Espírito Santo, e claro que era mentira, que ele estava pregando o evangelho, mas não era muito mais fácil para Estevão olhar e falar assim, não, eu nem conheço Jesus, eu nem sei quem ele é, o que eles estão falando ali, eu não conheço. Talvez ele não seria apedrejado. Nós vemos uma história tão rápida de Estevão, mas é algo tão marcante. É uma pessoa que não negociou a sua fé, mesmo que lhe custasse a morte. Nós vemos esse ato de fé também em Atos 4, quando Pedro e João, eles são levados, eles são presos, e as pessoas dizem para eles que em que nome eles fazem aquilo, eles dizem que é no nome de Jesus, que aí eles vão e falam assim, então nós não queremos que vocês falem mais de Jesus aqui perto. Eu não quero que vocês mais preguem sobre Jesus. Aí passa assim no versículo 21, na verdade no versículo 20, eles vão e falam que eles não vão negar a Cristo, que eles vão continuar pregando. E no versículo 21, eles insistem, eles continuam a ameaçar João e Pedro. Eles continuam a ameaçar eles. Então veio uma ameaça, eles dizem que não ia negar, eles são ameaçados mais ainda. E eles ainda continuam fiéis a Deus. Eu não estou falando aqui para você sair na rua pregando, mas eu estou falando aqui sobre a tua fé. Não negocie a tua fé, mesmo que custe a sua vida. E nós saberemos que virão dias de perseguição. E quando vier esses dias? Não negocie a sua fé. Mantenha-se firme, enraizados em Cristo. Só assim vamos agradar a Ele. E nós falamos de armazenamento, agora nós vemos sobre a condução. Jesus lá em Mateus 5, ele diz que nós somos luz e sal da terra. Nós temos que iluminar o mundo com aquilo que um dia nos iluminou. Nós temos que salgar a vida das pessoas e gerar sede naquilo que um dia nós provamos. Nós temos que compartilhar daquilo que nós recebemos. Esses dias eu vi uma pregação, cara, eu fiquei tão assim, cara, eu falei assim, cara, não é possível. Mas eu vi algo assim que uma pessoa olhando para você e dizendo, cara, você conhecia o evangelho e não me contou. E hoje eu não conheço a verdade de Jesus Cristo. Eu não conheço que Ele nos salvou, eu não conheço que Ele nos deu a vida eterna, eu não conheço que Ele me libertou de todo o pecado, de toda a enfermidade. E você sabia todo o tempo e não me contou da verdade do evangelho. Para e pensa o quanto nós estamos omitindo algo tão valioso. Nós temos uma riqueza, nós temos um diamante nas nossas mãos, que nós vemos que é algo mais precioso aqui da terra, que nós temos algo tão precioso em nossas mãos. E muitas das vezes
nós negociamos a nossa fé e nós negamos a Cristo. Eu não estou falando aqui nem no ato de você sair pregando para a rua como louco. Mas quando você é fiel, as pessoas começam a olhar para a tua vida de alguma forma. Eu vim aqui para a igreja, eu vou contar rapidamente como que eu vim, que é algo rápido aqui. Que a forma que eu vim para a igreja foi através de um vídeo no Instagram. Ninguém pregou para mim, ninguém falou assim, Atos 1 fica em tal lugar. Eu vi no Instagram, procurei saber, uma pessoa me falou, é em tal lugar, Atos 1, vai lá, e eu vi. Então, tipo assim, aí eu olho, esses dias eu estava vendo algo tão interessante, eu tinha postado uns vídeos no Instagram e no TikTok, e eu sou meio assim de postar, porque eu fico meio no receio de eu estar querendo agradar a minha cabeça, de querer subir fama, essas coisas, porque tenho receio disso. Mas, o que é interessante é eu peguei e falei assim, cara, eu vou postar. Postei um vídeo, passou, foi o que pegou menos visualização, mas chegou uma pessoa em mim na rua um dia e disse assim, cara, que da hora o que você está fazendo, cara. Eu vejo lá que você está postando uns negócios, eu vi você pregando sobre Deus, cara, eu fiquei feliz, cara, em ver o que você está fazendo. Glória a Deus. Então, para e pensa. Quando você começa a ter um ato de fé e obediência a Deus, as pessoas começam a olhar para a tua vida. Eles começam a olhar e enxergar os milagres que você está vivendo, a obediência, os seus atos de fé. Porque senão as pessoas não iam chegar na gente e dizer que a gente é radical. Por que eles dizem isso? Porque eles estão vendo algo em nós que eles não enxergaram. Nós enxergamos a realidade e Cristo. Nós enxergamos o caminho, a verdade e a vida. E talvez essas pessoas não enxergam. E nós estamos indo aqui e eles estão voltando. E falando, cara, para onde que ele está indo? É para cá. Então, quando nós depositamos e nós temos esse ato de fé, e nós estamos indo para um caminho, as pessoas começam a olhar para a gente. E está aí, onde que você vai começar a condução. Você vai começar a conduzir fé para a vida dessas pessoas, você vai começar a conduzir esperança, alegria, felicidade. E pode se colocar de pé já. Em Mateus 7... se coloque de pé essa noite. Em Mateus 7, Jesus diz assim, semelhante a toda boa árvore dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E então, se nós, como uma raiz, nós aqui já estamos crescendo, porque nós já estamos enraizados e nada já nos derruba mais, aí nós começamos a pegar os nutrientes desse solo, nós começamos a ter os nutrientes dele, aí agora nós começamos a armazenar a nossa fé e agora nós estamos conduzindo. Nós temos que dar frutos bons, porque não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. E aqui eu vejo que Jesus está falando do meu e do seu coração. O seu coração vai produzir aquilo que ele está cheio. Jesus fala em uma passagem que a boca fala do que o coração está cheio. E é exatamente isso. Do que o nosso coração está cheio? De esperança e fé, ou de preocupação, ansiedade, medo? Do que o nosso coração está cheio? É isso que nós vamos produzir na vida de várias pessoas. Nós vamos produzir na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos. Porque é transmitindo os frutos bons. Nós transmitimos os nossos frutos. O que é os nossos frutos? Eu acredito aqui que os nossos frutos são a nossa obediência, que as pessoas vão olhar para a gente, os milagres que nós estamos vendo, e a autoridade que eu e você começamos a receber de Deus, e nós começamos a declarar essa autoridade na vida de outras pessoas. Esses são os frutos da nossa fé. Esses são os frutos da minha e da sua fé. Então nós temos que entender. Eu quero que você, essa noite, saia com isso no seu coração. Eu quero que você não volte para a sua casa e deixe que passe isso tudo. Eu quero que você, essa noite, armazene aquilo que você recebeu hoje. Se você está aqui, você prestou atenção, você absorveu algo de Deus. Eu absorvi algo de Deus quando Deus falou comigo nessa passagem. Falou comigo nesse esboço que eu montei. Deus falou comigo.
E eu acredito que algo caiu no seu coração. E eu quero que você saia daqui entendendo que você é filho de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança do Pai. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós não vivemos, nós não podemos mais, quando nós entendemos que nós somos filhos, nós não podemos mais viver preocupados com o que o mundo fala sobre a gente. Nós não temos que passar a nossa vida mais preocupada, porque Deus cuida das aves do céu e nós somos muito mais valiosos. Eu e você somos muito mais valiosos. Então pare de ficar preocupado, que nem eu estava preocupado. Então pare. Deus falou assim, pare de ficar preocupado. Não se esqueça que eu sou o teu Deus. Não se esqueça que eu te criei. Não se esqueça que eu te coloquei no jardim onde tinha provisão, e eu ainda continuo provendo sobre a tua vida. É dessa forma, quando nós vivemos, eu falo aqui, quando nós vivemos num ambiente onde Deus governa, nós não pescamos, é o peixe que pula na rede. Deus que traz a provisão sobre a minha e sobre a tua vida. Deus te deu autoridade, e eu quero que você saia daqui usando essa autoridade como um ato de fé. Só assim você vai agradar a Deus. Comece a usar a tua autoridade para derrubar tudo aquilo que está tentando te destruir. Porque você está enraizado, você é uma árvore firme no solo que é Jesus Cristo. E você sendo firme, você vai depositar fé e autoridade nas tuas palavras. Declare, comece a declarar sobre a tua casa, comece a declarar sobre a tua vida, comece a declarar sobre a tua família. Eu declaro todas as noites que minha família vai entregar a vida a Cristo. Então por que você não começa a declarar sobre a sua, sobre seus amigos, sobre a tua própria vida, sobre aquilo que você está passando? Porque você não repreende com a autoridade que Cristo deixou sobre a tua vida. Então nós temos que sair daqui essa noite. Eu não quero voltar aqui e pregar novamente sobre isso. Eu quero que você saia daqui com autoridade. Autoridade naquilo que Cristo depositou sobre a tua vida. Saia com mais fé em Deus. Saia com mais fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Criador. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós recebemos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós vivemos a nossa vida agora com fé e a autoridade naquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus que nós viveremos tudo aquilo que Deus declarou. Nós viveremos nesse tempo tudo aquilo que Deus depositou sobre a nossa igreja. Nós vamos começar a viver exatamente o que Deus começou a escrever no papel, e nós viveremos tudo isso em nome de Jesus. Aquilo que já declararam sobre a tua vida, eu quero que você comece a tomar mais posse e mais fé. Só assim você vai alcançar aquilo que já foi depositado sobre a tua vida, sobre aquele ato profético que já chegaram em você. Eu quero que você saia daqui com mais fé, que aquilo que você recebeu já está mais próximo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus.